Nas últimas semanas, uma coisa tem incomodado os fãs de One Piece. Como o Oda vem focando cada vez mais a história no Luffy e no Zoro até certo ponto e esquecendo os demais Mugiwaras do bando. Nesse vídeo, eu queria debater com vocês sobre isso e tentar chegar numa conclusão se isso é mesmo verdade e se sim, por que isso está acontecendo. Porém, não antes você sabe de deixar o seu like e entrar pro meu bando se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado. Estamos entrando na reta final da nossa campanha para reunir 900 mil tripulantes e eu preciso de você no meu bando pra gente alcançar essa marca ainda esse ano. Lembrando também que quem acompanha esse canal sabe que o verdadeiro One Piece são as camisetas que compramos na Insider. Pra você que quer praticidade na sua rotina, com uma camiseta que fica bem no trabalho, faculdade, pra sair com a namorada e em qualquer ocasião, a Insider é a melhor opção pra você. Tem camiseta, short, moletom e até cueca que vai deixar sua namorada, esposa, impressionada, porque a qualidade é realmente impressionante. Então quem é brother de verdade desse canal vai usar o cupom Bruno Bandeira e ganhar 15% de desconto na hora de fazer a sua compra na Insider. Vamos lá, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é por causa dos últimos acontecimentos do mangá de One Piece. Estamos acompanhando o arco de Elbaf e recentemente tivemos o Chapéu de Palha, mais especificamente Nami, Usopp, Brook e Jinbe, sendo presos sem grandes dificuldades por uma personagem chamada Gunko. Essa personagem, que compõe os Cavaleiros Sagrados, possui a fruta da seta, com a qual ela consegue predeterminar os seus próprios movimentos e os de terceiros através de setas que funcionam como vetores de movimento. Como essa era uma habilidade inédita, o bando acabou sendo pego de calças arriadas e foram capturados e presos sem grandes problemas por ela. No review, eu comentei com vocês que isso era um clichê clássico de todo o arco de One Piece, em que parte do bando é preso ou derrotado por um determinado tempo, até que todo o bando consiga se reunir no final do arco. A gente já viu Zoro, Usopp e Brook sendo presos naquela jaula na Ilha dos Tritões e deixados para morrerem afogados, e quando se trata do Luffy, a gente já viu ele ser preso em 90% de todos os arcos de One Piece. Por exemplo, ele ficou com os pés presos no concreto lá em Arlong Park, foi preso com o Smoker em Alabasta, foi novamente preso com o Smoker em Punk Hazard. Inclusive, um detalhe que pouca gente dá importância é que o Luffy chegou a ser derrotado pelo Caesar Clown mesmo quando ele já tinha acesso ao seu Gear 4. Então, ver os Mugiwara sendo presos não é bem uma novidade pra gente. Então, na teoria, a gente deveria estar acostumado com isso, mas então por que dessa vez isso incomodou tanto os fãs de One Piece? Existe um motivo e é por isso que eu disse no vídeo passado que o buraco era bem mais embaixo. Quando se trata de desenvolvimento de personagem, eu acho importante que quando estamos falando de One Piece, a gente separe esse desenvolvimento em duas partes. O desenvolvimento em batalha, ou seja, os novos poderes, power-ups, etc. E o desenvolvimento pessoal, ou seja, a personalidade, maturidade e as ações dos personagens e como elas vão mudando ao longo da série. Falando primeiro sobre o desenvolvimento pessoal, o Chapéu de Palha não tem quase desenvolvimento nenhum. Cada membro do bando tem o seu arquétipo muito bem estabelecido desde o início e o Oda trata isso quase como se fosse uma religião. Os personagens são assim e eles tendem a continuar assim. A gente até pode citar exemplos de desenvolvimento como Sanji e a Robin, mas a regra continua sendo essa. Então isso acaba sendo algo que deixa a gente com a sensação de que os Mugiwaras não estão avançando, não estão evoluindo, não estão se desenvolvendo. Isso pode acabar dando aquela canseira na gente de vez em quando. Porém, o que mais incomoda todo mundo certamente é o desenvolvimento em batalhas. Afinal, ainda estamos falando de um Battle Shonen, em que os conflitos são resolvidos na base da porrada. Os conflitos nunca são resolvidos só na conversa ou diplomacia, então sim, One Piece ainda é um Battle Shonen. Então, fazendo uma recapitulação, lá no começo do time skip, no arco da Ilha dos Tritões, todo mundo teve o seu momento de brilhar e mostrar as suas novas habilidades. Afinal, eles tinham acabado de voltar do time skip, então todo mundo queria ver os novos poderes que eles tinham adquirido. Porém, depois da Ilha dos Tritões, o destaque para cada Mugiwara foi sendo parcelado ao longo dos arcos. Em Punk Hazard, o Usopp e a Nami tiveram um destaque bacana no final do arco, derrotando o lendário Búfalo e a Baby Five. O Zoro foi um monstro arrebentando a Monet, mas foi aqui que o Sanji, por exemplo, começou a passar um pouco de vergonha contra o Vergo, o demônio do bambu. Esse cara era foda demais, pelo amor de Deus. Já em Dressrosa, o Usopp teve o seu grande momento ao despertar o seu haki da observação e derrotando a Sugar.
Isso depois, né, de ter se acovardado todo e quase ter pulado do barco. O Zoro novamente teve um destaque absurdo, lançando aquele corte surreal contra o Pika. Puta merda, hein? Aquilo no semanal foi uma loucura. O Sanji até começou brilhando contra o do Flamengo, mas logo foi humilhado e feito de random. Felizmente, ele ainda teve alguma dignidade quando liderou o bando contra o navio da Big Mom pouco tempo depois. Mas o resto do bando teve um destaque quase nulo nesse arco. No máximo o Brook derrotando a Jorah, quem é que lembra dela? Já o arco de Zou foi mais um arco de transição sem grandes batalhas para nenhum Mugiwara, então vamos pular para Holy Cake Island. Nesse arco, apesar do personagem principal ser o Sanji e o drama do arco girar em torno dele, o foco das batalhas girou muito mais em torno do Luffy, quando ele decidiu ficar para enfrentar o Katakuri numa das maiores batalhas de todo o mangá de One Piece. O Sanji até participou de um combo com o Luffy contra a Big Mom, mas o foco ainda era majoritariamente o Luffy. Durante a fuga da Big Mom, o resto do bando fez um excelente trabalho em grupo, com a Nami fritando a Big Mom, o Brook cortando o Zeus e ainda espiando a calcinha dela. O Brook, inclusive, né, foi alguém que teve um destaque grande por ser um counter da fruta da alma, e o Jinbasso dando um soco na barriga que chegou a abortar o filho que ela estava esperando e ainda velejando o Thousand Sunny no meio daquela tsunami criada pela Big Mom. Então, um ótimo trabalho em grupo e todas sendo cenas de batalha muito memoráveis para a história. Já em Wano, foi quando a coisa deu um salto maior para a maioria dos Mugiwaras. O Luffy aprendendo 2 hakis avançados e despertando a sua forma do Gear 5, o Zoro ganhando uma nova espada e se tornando o Rei do Inferno, o Sanji despertando os genes mutantes da Germa Double Six e gerando chamas azuis, a Nami usando o Zeus no seu clima Tact para derrotar a Uchi, a Robin se aceitando como demônio de Ohara e criando a sua nova forma demoníaca absolutamente insana, o Franky usando o Franky Shogun para derrotar o Sasaki, o Jinbasso arregaçando o Rushu e até o Brook teve o seu momento derrotando as putas de Wano. O Chopper não finalizou ninguém relevante, mas pelo menos deu um tapa na cara do Queen, cena que ficou marcada na fandom, e aquele que menos fez alguma coisa que preste foi o Sop. Ele e a Nami estavam sendo perseguidos pelo Page One e a Uchi, então a gente pensava que cada um ia derrotar um deles, mas a Big Mom interferiu e derrotou o Page One, não sobrando nada pro beta do Usopp. Mas de forma geral, o saldo em um ano foi positivo para a maioria dos Mugiwaras, tendo lutas relevantes e uma parcela deles até recebendo excelentes power-ups. Já no arco de Egghead, a gente realmente só teve migalhas, sendo a maior migalha uma cena que mostra a Nami, o Usopp, o Brook e o Chopper salvando a Robin do Gorosei Saturno. O Sanji até conseguiu dar um chute na cara do Gorosei da espada, mas no geral poderia ter tido muito mais destaque contra o Kizaru, por exemplo. Até o Zoro, que costuma ter momentos de destaque muito grandes, derrotou o Lucci numa das piores lutas de One Piece. Então nem o Zoro teve um destaque decente. E quem dirá o Franky, né, que tinha tudo para ter um destaque surreal nesse arco, com uma série de novos aparatos tecnológicos, aquelas luvas que tornam a luz em algo tangível, com o Kizaru presente na ilha podendo ser usada, mas o homem foi completamente largado de escanteio quando poderia ter tido um ótimo destaque. No fim, o arco de Egghead foi quase que exclusivamente para o Luffy, que enfrentou o Kizaru numa batalha muito foda e depois enfrentou todos os Gorosei juntos, quando Oda poderia ter distribuído melhor o destaque para os outros Mugiwaras, precisando trabalhar em conjunto para ajudar a lidar com os Gorosei. Então, resumindo, o time skip começou bem, dando destaque para todos os Mugiwaras, depois a coisa ficou escassa para todo mundo, com um ou outro Mugiwara tendo um destaque mais pontual, até que em Wano a maioria recebeu o destaque que merecia, cada um com uma batalha individual a ser vencida, com exceção do pobre coitado do Sop. Mas o maior crime mesmo foi em Egghead, que tinha espaço para todos os Mugiwaras participarem e principalmente o Franky ter novos upgrades. E agora, em Elbaf, a gente segue na expectativa para que o Sop tenha o seu grande momento. Eu realmente acredito que o Oda tenha ofuscado propositalmente o Sop em Wano para que o seu grande momento de catarse fosse guardado para Elbaf e quando esse momento vier, ele venha com ainda mais pompa. Agora, a minha conclusão, se a gente parar para pensar bem, é que esse foi um padrão que se consolidou apenas após o time skip. Antes do time skip, o normal era cada Mugiwara ter a sua batalha contra um inimigo próprio.
Foi assim em Arlong Park contra os 4 principais piratas do Arlong, em Alabasta contra os membros da Baroque Works, em Skypiea contra os sacerdotes do Enel, em Enies Lobby contra a CP9, em Thriller Bark a coisa foi um pouco diferente, com todo o bando se unindo para enfrentar o Wars, mas ainda assim dando espaço para cada Mugiwara ter a sua participação, mas depois do time skip, essa dinâmica passou a ser o oposto. Só tivemos essa dinâmica dos Mugiwaras enfrentando uma organização no 1 contra 1 na Ilha dos Tritões e anos depois em Wano, e no meio disso, alguns Mugiwaras tendo o seu momento lá e cá. Então eu vejo que esse passou a ser o normal depois do time skip. Por um lado, isso é bom porque deixa a narrativa mais imprevisível e permite que o Oda crie uma catarse maior quando determinado Mugiwara tem o seu devido destaque, até porque One Piece se tornou uma história tão grande e cheia de conexões e coisas que precisam ser resolvidas que o Oda não perde tempo com lutas apenas pela necessidade de haver luta, mas por outro lado, pelo Oda não ter mais essa obrigação de criar uma luta individual para cada Mugiwara, corre o risco dele deixar a maioria de lado, como aconteceu em Egghead. E eu acredito que essa dinâmica, onde cada Mugiwara terá que enfrentar um inimigo próprio, só vai se repetir de novo contra os piratas do Barba Negra, lá no final da história. Então, resta a gente aceitar que o Oda muito provavelmente não vai dar destaque para todo mundo em todo o arco, aceitar que o bando só deve ter suas próximas batalhas individuais lá no final da história, e enquanto isso, rezar para que no meio do caminho ele não se esqueça de dar o devido destaque para os Mugiwaras na hora certa. O Zoro, que teve um destaque muito grande em Wano e costuma ter em todo o arco, teve todo o plot da sua linhagem sanguínea deixada para ser contada apenas como uma mera curiosidade numa SBS. O Franky, eu sinto que não teve esse holofote quando era para ter em Egghead, mas eu tenho fé que pelo menos o Sop não será esquecido em Elbaf. Bom, ficou até o final e gostou do vídeo? Então deixa o seu feedback porque o seu comentário é muito importante. Lembra mais uma vez de deixar o seu like e conferir a sua inscrição no canal. E agora você pode conferir os últimos vídeos de One Piece que saíram aqui no canal, clicando nos que vão aparecer agora na tela para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!